genética só interfere em 15% da nossa longevidade. E isso é um conhecimento muito novo, que apenas há 10 anos está sendo discutido dentro da ciência médica. Até 15, 20 anos atrás, imaginávamos que a genética era o grande promotor da longevidade, o que significava, se eu tenho pessoas que na minha raiz, na minha família, são longevos, eu deveria ficar mais tranquilo, porque certamente eu estaria diante de uma possibilidade de envelhecer. Essa garantia não temos mais. Não temos mais. O maior animal terrestre que vemos hoje é o elefante. Mas o elefante seria pequeno em comparação com o titanossauro. Estamos falando de um animal que pesava 25 vezes mais do que um elefante macho adulto, por exemplo. Esses animais chegavam a comprimentos de 36 metros e pesavam centenas de toneladas. Na antiguidade, o planeta Terra tinha coisas que eram maiores. Todos os animais eram maiores, as plantas eram maiores, tudo era gigantesco. A quantidade de oxigênio na atmosfera mudou drasticamente ao longo da história do nosso planeta. Se voltássemos no tempo, descobriríamos que o ar continha 2 vezes mais oxigênio do que hoje em dia. Pero se han analizado burbujas de ámbar que está petrificado hace miles de años. Y resulta que las burbujas muestran que la atmósfera, en la época que quedó ese zancudo ahí petrificado, tenía más porcentaje de oxígeno. Mire este artículo, 50% más oxígeno salió en la revista Time. Encontramos que hace miles de años la atmósfera tenía más oxígeno. E isso poderia fazer com que os animais crescessem 2 vezes mais. Pense no que aconteceria se mudássemos a concentração de oxigênio no ar. A carinha é a mesma, mas o tamanho bem diferente. O castor era 8 vezes maior que o de hoje. Nossa, surpreendente, né? O tatu de hoje é bem menor do que esse, assim como os descendentes de todos esses bichos daqui. E a hipótese dos cientistas para explicar isso é que esses animais foram diminuindo para se adaptar a mudanças climáticas e à escassez de alimento. É quase como se 2 pedras fossem encostadas e depois recebessem alguma espécie de alta radiação ou um laser que fundisse as rochas. E depois colocavam uma terceira pedra e a fundiam também. Não há explicação para como eles eram capazes de criar uma fonte de calor tão intensa e fundir as rochas de modo tão inextricável. Outras evidências dos métodos misteriosos usados pelos antigos incas podem ser encontradas perto dali, no Templo de Condor, onde enormes lajes de andesina foram extraídas da pedreira chamada Muro da Rocha Viva. O Templo do Condor é curioso porque encontramos enormes cubos de pedra de andesina, que é muito dura, e que foram extraídas da montanha com tal precisão que não se vê um arranhão na superfície. Os cantos tão pouco são pontudos, mas perfeitamente redondos, e ninguém sabe explicar como isso foi realizado. A superfície da rocha parece áspera, mas quando você a toca, parece lisa, como um espelho, o que significa que algum tipo de processo de vitrificação foi usado.
Sacsayhuaman exibe surpreendente trabalho em pedra. Mas nem todos são creditados aos Incas. Os próprios Incas acreditavam que o local foi construído antes por uma raça de pessoas desconhecidas. Xamã Jorge Delgado passou a maior parte de sua vida estudando as misteriosas estruturas do Peru, muitas construídas antes do surgimento do Império Inca. É incrível todo o peso dessas pedras. Sabe, é definitivamente difícil para qualquer humano movê-las, mesmo em grupos. E os outros aspectos são como elas são agrupadas. Em algumas pedras, nós ainda vemos algumas marcas que parecem que foram dissolvidas. As paredes estão agrupadas com blocos de pedra pesando 50 ou 100 toneladas, cortados e moldados como peças de um quebra-cabeça, para se encaixarem tão firmemente que você não consegue passar sequer uma folha de papel entre elas. Existem muitos sinais em muitas dessas pedras mostrando que grandes quantidades de aquecimento foram aplicadas para moldar essas pedras de modo a se encaixarem perfeitamente. E isso realmente levanta muitas questões. A paleontologista Mary Schweitzer publicou um estudo revolucionário sobre uma fratura no osso da perna de um Tiranossauro Rex que teria quase 70 milhões de anos. Então, Mary descobriu os restos de vasos sanguíneos e o que parecia ser células inteiras. A descoberta dela contradisse o que os cientistas afirmavam sobre a natureza dos dinossauros. Eles acharam esse fóssil, fizeram a datação, e a datação diz que esse animal deve ter morrido há mais ou menos 65 milhões de anos atrás. Agora, o que é interessante é que quando eles abriram o osso, começaram a fazer um estudo, olha o que eles descobriram lá dentro. Vasos sanguíneos, célula vermelha, fragmento elástico, aparência de fresco, tecido fibroso. Agora, como isso daí teria aguentado 65 milhões de anos? Os trabalhos hoje que têm sido realizados é justamente a busca de um animal chamado Mokele Mbembe. O que é fascinante a respeito do Mokele é que é algo que já há mais de 300 anos é conhecido através de várias tribos. Tribos do Congo. Esses caras estão em casa na floresta de uma maneira que eu nunca estarei. Eles conhecem mesmo seus animais. Estou pensando no Mokele Mbembe. Não me parece que eles vão pôr a culpa num erro de identidade. Muito interessante. Estão apontando para os espinhos e para a pele e dizendo que o Mokele Mbembe se parece com este animal. Os espinhos parecem os do Mokele Mbembe. Eles acreditam que o Mokele Mbembe seja este animal. Eles descrevem um animal com pescoço comprido e cabeça de cobra. Gibbons se convence de que os nativos não se confundiram de animal. Chegamos à conclusão de que se trata de um animal único, um animal distinto. É esse aqui. Como esse aqui? Eu tenho certeza. O mais impressionante
é que todas as descrições batem. Seria um animal com aproximadamente 23 a 30 pés de comprimento ou 7 a 9 metros, de cor avermelhada, com escamas ao longo do pescoço, um pescoço muito comprido e cabeça de cobra. Segundo Michael, o animal seria um réptil. A partir de todas as evidências que conseguimos, a única explicação é que se trata de dinossauros pequenos que sobreviveram. Contempla o Behemoth que eu criei juntamente contigo. Ele dá a descrição. Em algumas traduções que vocês têm por aí, diz que hipopótamo é a palavra que foi utilizada para a tradução. Hipopótamo não encaixa com o que nós temos ali. Primeiro, dá uma olhadinha no animal. Ele diz: a sua força está nos seus lombos e o poder nos músculos do seu ventre. Olha a barriguinha do hipopótamo, que coisinha fofa que é. Imagina músculo no ventre. É meio difícil acreditar. A outra, que é pior ainda, na descrição desse animal diz assim: ele endurece a sua cauda como um cedro. Olha o cedro, olha um braquiossauro, olha a cauda do braquiossauro, tudo ali está em proporção. O hipopótamo tem uma caudinha de uns 20 centímetros. Já pensou que coisa fantástica? Endurece a sua cauda como um cedro. É brincadeira isso, coitadinho não passa de um graveto, entende? Não tem como. Ele diz que os seus ossos são como tubos de bronze. Tubulação de bronze, você estudando livro de Jó, você vai perceber que o negócio é de mais ou menos uns 30 centímetros, uma coisa séria. Coitado do ossinho do hipopótamo é meio pequenininho, assim, são uns 10 centímetros, entende? É bem menor do que isso. Sem contar todo o resto da descrição. Se você olhar a descrição do animal, pelo que tudo indica, parece ter sido um dinossauro. Alguns deles, Diplodocus, Brachiosauro e Apatossauro, encaixam na descrição do que nós temos ali no livro de Jó. Se eles ainda tivessem a longevidade pré-diluviana, provavelmente esses animais teriam aí seus 20 metros de altura ou daí para cima. Se eles viverem menos hoje do que eles viviam antes do dilúvio, eles teriam um tamanho menor. ¿Qué es una cámara hiperbárica? Pues cámaras hiperbáricas son lugares en que te meten a mayor presión, como si estuvieras buceando, y te inyectan oxígeno si es necesario. Respiras y estás bajo más presión atmosférica. Pero ¿por qué la gente se sana? Miren, en Alemania están tratando casos de accidentes cerebrovasculares y la gente se está sanando en 3 semanas, metiéndolas en cámaras hiperbáricas con oxígeno. En Inglaterra, más de 6.000 pacientes con esclerosis múltiple están siendo tratados con oxígeno hiperbárico. En Francia están tratando artritis y necrosis vascular. Simplemente los meten bajo mayor presión atmosférica, oxígeno, y la gente se sana. En el Japón, los spas más costosos y más lujosos del mundo, las actrices pues que tienen mucho dinero y eso, no sé si han oído hablar de eso, se meten en cámaras hiperbáricas con oxígeno y literalmente rejuvenecen, ¿verdad? Qué casualidad, la Biblia dice que la gente vivía 900 años, porque vivían como si tú vivieras en una cámara hiperbárica con más oxígeno, sin radiación de los rayos ultravioleta, vamos a ver eso más adelante, y eso era todos los días. ¿Qué efecto tiene en todo caso sobre los radicales libres? Varios efectos sobre los radicales libres, tanto de oxígeno como de nitrógeno. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, en alguna parte el uso de los radicales libres son beneficiosos, como en la parte de inmunología celular. Los polimorfos nucleares, estos que mencioné antes, controlan las infecciones a través de radicales libres. Por lo cual, ante la presencia de oxígeno, se forman más radicales libres y esto ayuda a controlar las infecciones. Pero a su vez estimula la formación de enzimas antioxidantes.
que se ve cuando se usa el oxígeno en términos adecuados y bien indicados, la terapia hiperbárica, lo que se ve es que hay un estímulo de la producción de enzimas que elimina los radicales libres, con lo cual hay un control sobre los radicales libres. También es muy importante destacar que los radicales libres se generan mucho como respuesta a la hipoxia, o sea, a la falta de oxígeno, no a mucho oxígeno. Por lo cual hay un círculo vicioso, que es complicado desde la respuesta inflamatoria de explicar, pero que este círculo vicioso de falta de oxígeno, lastimar células, formación de radicales libres, se corta de alguna forma o se ve controlante la presión de oxígeno porque cambia el medio ambiente por los cuales van a producir los radicales libres, que es la falta de oxígeno. Claro. Cuando yo aporto más oxígeno, en realidad estoy aportando más oxígeno al sistema, a este tejido, a estas células que están injuriadas, que están lastimadas, entonces empiezo a cortar este círculo vicioso. Lo que se ve claramente es una disminución de los radicales libres a partir de la estimulación de las enzimas específicas para eliminar. Siempre hay que recordar que las células producen su propia energía para vivir, generan sus propias moléculas de energía y es mucho más eficiente en presencia de oxígeno que no en presencia de oxígeno, con lo cual estamos aportando el combustible para que puedan ellos generar su propia energía. Entonces, lo que estamos haciendo es favoreciendo el metabolismo celular. So